quando eu fiz o MBA nos Estados Unidos, você querer começar um negócio era visto como uma pessoa assim... Um maluco. Um maluco, assim, um cara que não encaixava. Um outsider. E na verdade não encaixava mesmo, né? Porque assim, os professores tinham muitas restrições, porque o objetivo era você trabalhar numa multinacional. Uma passagem no Nubank que chama muita atenção sobre esse mindset é quando ele abre o capital na Nasdaq e oferece para os clientes do Nubank um valor monetário de uma ação do Nubank. E pouca gente percebeu o brilhantismo dessa iniciativa, que pode ser que dê certo ou não. Olá, eu sou o Sandro Magaldi. E eu, José Salib Neto. Salibão. Salibão! Ó, nós somos autores de 9 livros de negócios, dentre eles o Gestão do Amanhã, que dá nome a essa série de podcasts, o Gestão do Amanhã Podcast. Nessa primeira temporada, nós iremos explorar aqui todos os temas mais relevantes para você adaptar o seu negócio a esse mundo em transformação. Vamos falar de tecnologia, vamos falar de cultura, vamos falar de estratégia, vamos falar de cases práticos e reais. Nesse episódio, o nosso foco é justamente aí. Vamos falar de uma empresa que revolucionou e continua revolucionando um setor inteiro. O Nubank. Será que essa empresa continua inovadora? Quais são os desafios? Como ela surgiu e quais são os desafios para ela seguir adiante? Vamos nessa? Salibão, Nubank. Vou começar do começo. Por que surge o Nubank? Né? Se você pensar bem, ao longo de mais de século, o sistema financeiro foi hiperestável, previsível. Eu sempre cito esse exemplo. Há 8 anos atrás, no Brasil, 92% de todas as transações financeiras eram concentradas em 5 instituições financeiras. E de repente surge um banco digital, desacreditado no começo, mas que agora já tem mais de 80 milhões de clientes, 3 trimestres seguidos dando lucro, o último de mais de 700 milhões. Vale mais que o Bradesco, né? Vale mais, um valor de mercado enorme. Por que surgiu o Nubank, Salibão? Na verdade, o Nubank ele surge de muito mais do que uma ideia, né? Ele surge do que dentro de uma visão de contexto estratégico. Por isso que é tão importante você entender o contexto da onde nós viemos, né? Nós sabe que nós somos apaixonados pelo passado, Sim. né? Nós somos apaixonados pelo passado. Então, Somos. como que o ambiente é propício para a criação de um Nubank e outras empresas? Exatamente. Né? Então, a gente vem, né? Se você pensar que nós apresentamos no nosso livro Estratégia Adaptativa, a gente coloca o pensamento estratégico em 3 grandes blocos, né? A visão estratégica em 3 grandes blocos. A primeira que vem da primeira Revolução Industrial, 1865, lá, trazida pelo Frederick Taylor, pela invenção do motor a vapor, e até o final dos anos 70, se você pensar bem, era a era de quem fizesse bem alguma coisa tinha sucesso. Você tinha pouca concorrência, não mudava muito. A era da eficiência operacional. Exatamente. A partir dos anos 80, nós tivemos o advento da globalização, né? Então os mercados começam a se abrir, o acontecimento mais conhecido foi a abertura do mercado americano para os carros chineses, que chegaram a ter 30% do mercado americano, né? A indústria americana acabou ficando até mexeu com o próprio ego deles, né? A própria autoestima, né? do americano, né? Sim, então a gente entra na era da competição, né? Onde o teu objetivo era ser melhor que o seu concorrente, ou maior, ou matar o seu concorrente. E quem identificou muito bem isso foi o professor Michael Porter, né? Que criou todas as teorias de competição, tanto que a palavra competition apareceu forte, né? Você vê os livros dele, tem um livro chamado Competition, né? Onde os movimentos estratégicos eram bloquear o seu concorrente, eram criar uma vantagem sustentável que durasse muito tempo, né? Então, você criava barreiras de entrada. Então, logicamente, era um mundo... nos anos 80, onde a gente não tinha a palavra empreendedorismo, era quase que iniciante. Eu fui um dos poucos empreendedores, sem né? dúvidas. Quando eu fiz o MBA nos Estados Unidos, você querer começar um negócio era visto como uma pessoa assim... Um maluco. Um maluco, assim, um cara que não encaixava. Um outsider. E, na verdade, não encaixava mesmo, né? Porque, assim, os professores tinham muitas restrições, porque o objetivo era você trabalhar numa multinacional, né? Quase derrubei, numa multinacional. Então, a gente tem aquele ambiente onde você cria essas vantagens competitivas. Quem identificou muito bem esse momento foram os bancos, né? Sim. Então, o que os bancos faziam? Eles criavam tantas agências que era impossível alguém entrar no mercado de bancos.
Aí a gente entra num outro contexto. A tecnologia começa lá nos anos 80, né, identificando, começa com o Xerox Parker, com a Xerox, criando a interface gráfica, criando a Ethernet, criando o primeiro computador pessoal. Só que quem identificou isso foi muito bem, foi o Steve Jobs e o Bill Gates, né? Então eles aceleram a tecnologia, eles fazem a tecnologia sair daquela coisa de estar em algum lugar na empresa para pessoa, pra informática. Pessoa. Eles democratizam a tecnologia. E com essa democratização e com o advento da aceleração dela, com a Intel, né, com a internet, a gente tem uma explosão e uma convergência de tecnologias que aconteceu lá pelo volta dos anos 2000. Exato. E o que a tecnologia faz? Ela derruba barreiras. Derrete barreiras. Então, na verdade, o Nubank não aconteceu por acaso. Ele aconteceu baseado num contexto estratégico que estava propício para fazer isso. Excelente, né, Sandrão? cara, não poderia ser melhor essa sua reflexão. E aí derrete barreiras. E o que acontece? Como você falou, o Nubank hoje tem 80 milhões de clientes e não tem uma única agência. Exatamente. Era impossível, era inconcebível você fazer um banco sem uma agência, né? As pessoas não, ele ia na agência porque sabia que o dinheirinho dele estava lá, né, Sandrão? Mas nunca esteve, aliás. Você percebe que a agência não era lá que está o dinheiro. O dinheiro é um ativo intangível, mas ele dava segurança. Exatamente. Né? Então o próprio Davi Vélez, né, a Cris Junqueira, eles entenderam esse momento e souberam aproveitar dele, né? De simplesmente entender, porque o que acontece? Quando você é muito focado na concorrência, você não olha o cliente, né? Então basicamente você não olhava para o cliente, você olhava para os seus processos internos, porque você sabia que o cliente era obrigado a comprar de um dos 5. Né? Exatamente. Então, cada um com os seus clientes. Rouba-monte, né, Salibão? Sai daqui, vai ali. O Bradesco faz isso, o Itaú faz aquilo, vamos fazer aqui, Banco do Brasil, tal. E de repente acaba esse contexto estratégico. Então, o Nubank não foi só uma ideia. Ele apareceu dentro de um contexto, porque se não houvesse contexto, o Nubank não aparecia. Você sabe que o Nubank... Exatamente, Salibão. Né? O Nubank ele funciona como uma metáfora. Como metáfora para simbolizar essa nova era estratégica, sobretudo no Brasil, onde se imaginava que isso seria impossível. Exatamente. Impossível. E aí você trouxe muito bem, né? Quando a gente fala sobre o modelo inovador do Nubank, ele emerge todo do cliente. Ele é um exemplo clássico do nosso conceito, do conceito que a gente gosta de enfatizar muito, que não é nosso, é de Peter Drucker, do Jobs to be done. O Nubank teve a capacidade de entender qual que é o Jobs to be done do seu cliente. O que é o Jobs to be done? Tradução literal, o trabalho a ser feito. E Peter Drucker já comentava que as empresas vitoriosas seriam aquelas que entendem, ou que entenderiam, qual que é o trabalho que o cliente deseja realizar que influencia a sua decisão de gastos. A partir do entendimento de Jobs to be done, que nada mais é do que enxergar a jornada do cliente, né, Salibão? Eu começo a entender, tem um caso clássico, até virou uma metáfora no Nubank, né, a metáfora da catraca, né, que o Davi Vélez fala, que foi abrir uma conta, ele é colombiano, né, e o que ele se deparou foi aquela imagem, né, numa porta giratória, repleta de guardas dos dois lados, você sendo visto quase como um criminoso para entrar num lugar que tá guardando o seu dinheiro. Um guarda com arma, né? Olhando para você feio, olhando né, para você, e ele comenta, né? Demorei um tempão para falar com o gerente para descobrir que só poderia abrir minha conta 6 meses depois. Isso, ele era colombiano naquela época. E outra, não tinha com quem falar, porque a central de atendimento não falava. Ele continua colombiano, né? Ele continua, não era colombiano, é ótimo. Né? É que eu acho que ele tá tanto no Brasil que agora... Pois é. E aí o que acontece? Em cima disso, ele resolve construir uma tese de um cartão de crédito. Isso deu tão certo que virou uma conta, a NuConta, que hoje, como nós falamos, os últimos dados apontam, é uma empresa aberta na Nasdaq, então ela divulga seus dados abertamente. São mais de 80 milhões de clientes. E a própria, o cartão de crédito, né, ele vem da própria teoria, né? Se você pegar o Clayton Christensen, né? Sim. Ele é um cara que ele elevou, na verdade, ele alavancou mais as teorias do Peter Drucker criadas no passado, porque o Clayton Christensen ele acelerou. Ele desenvolveu a carreira dele num ambiente mais voltado para a tecnologia. Né? Então ele conseguiu pegar essas ideias criadas pelo Peter Drucker lá atrás e levar para o mundo de hoje. Então, como é que funciona isso, né? A teoria da ruptura, né? Você começa com um produto barato, você entra por baixo do mercado, você acelera, né? Você dá uma acelerada e de repente você tem um concorrente sério, né, Sandrão? E a tecnologia nos permite acelerar. E por que a gente fala do Jobs to be done? Esse é o dilema da inovação. O dilema da inovação. Né? Por que a gente fala do Jobs to be done no Nubank?
eles foram muito hábeis, continuam sendo, muito hábeis na experiência do cliente. Né? Se você for comparar, tanto que eles são sistematicamente premiados, e tem alguns dados para a gente tangibilizar o que a gente está trazendo, né? O Nubank foi o banco que mais rapidamente aderiu ao Pix, né? E evoluiu. E olha, se você comparar a base Nubank com os outros bancos, você vê como isso é um feito, né, Salibão? Foi quem mais rapidamente aderiu ao Pix e liderou o volume de Pix no Brasil, que hoje é o principal meio de pagamentos do Brasil. Por quê? Jobs to be done. Entendo que isso é importante para o cliente, me adapto rapidamente, crio o contexto para que ele tenha condições de aderir a esse negócio. Será que essa empresa continua inovando, já que ela fica grande, gigante? Alguns indícios mostram que sim. A Fast Company, né, Salibão, tem aquele prêmio anual que é muito famoso, e elegeu o Nubank como a 5ª empresa mais inovadora do mundo. Olha só. E sabe o que me chama a atenção, Salibão? A inovação que eles escolheram para destacar é uma inovação tão simples, que é o negócio das caixinhas. O que são as caixinhas? Se você é cliente no Nubank, você sabe muito bem, mas só esclarecendo para todo mundo. O que são as caixinhas? É a possibilidade que você tem no aplicativo de separar a sua grana de acordo com a destinação que ela tem. Então você pode ter uma caixinha lá, imagina que você está fazendo um investimento para viajar. Uma caixinha viagem. Outra caixinha é despesas do dia a dia. Outra caixinha é, enfim, despesas de alimentação. Você segrega as caixinhas de acordo com o seu comportamento, isso lhe permite uma melhor gestão financeira. No podcast 1 da nossa série, você falou sobre aquela visão da inovação sistemática e que muitas vezes ela acontece a partir de coisas tão simples como essa, né, Salibão? Só que ela emerge da onde? Da observação atenta do comportamento do cliente. Da jornada do cliente, né, Sandrão? Da jornada do cliente. E o Peter Drucker já no seu livro, primeiro livro de estratégia, né, Manage for Results, ele já identificava a questão do que uma empresa vende, geralmente é diferente do que o cliente compra, né? Então o cliente compra uma coisa, mas tem outra. Então um desencaixe total, né, Sandrão? E aí ele leva isso para a teoria do Jobs to be done, que aliás está aqui nesse livro, está escrito aqui. Quem fala que inventou o Jobs to be done e fala que não foi o Peter Drucker, está aqui em 1985. Tá não aqui dá escrito. Spoiler que a gente vai falar mais dele daqui a pouco, né? Veja, essa visão é interessantíssima que o Salib nos traz. Vamos voltar a ela, Salibão? Muitas vezes o que a empresa imagina que está vendendo não é aquilo que o cliente está comprando, né? Então eu imagino que eu estou vendendo acesso a crédito, quando na realidade eu estou vendendo o sonho da vida da pessoa em guardar dinheiro para comprar a casa própria dela, para casar e tal. Esse entendimento, por que ele é difícil para as empresas? E seguramente eu peço para você fazer uma reflexão sobre o seu negócio. Porque naquela visão que você trouxe, Salibão, de linha do tempo, numa visão muito linear, industrial, o nosso foco sempre foi para dentro. E o valor que eu imaginava que criava estava muito mais relacionado àquilo que eu produzia do que àquilo que o cliente consumia. Quando aumenta o nível de concorrência, eu tenho que criar meus diferenciais, como você mesmo colocou, a vantagem competitiva sustentável ela cai. Eu tenho que criar diferenciais baseados no quê? No comportamento do meu cliente. Essa é a grande virada. Salibão, essa é a grande virada do século, cara. Por isso que eu digo, como você falou, o Nubank tem que ser visto mais como um marco. Exatamente. Porque é uma virada do século. Ele é resultado de uma visão, né, Sandrão? De um contexto. De um contexto, de uma mudança de contexto estratégico, né, Sandrão? Uma mudança de contexto estratégico. Porque mesmo assim, o Nubank, ele entendeu, enquanto as empresas tradicionais entenderam que a tecnologia estava lá para resolver os seus problemas internos, o Nubank entendeu que ele estava lá para resolver seus problemas externos. Esse é o ponto. Né, Sandrão? Veja, a tecnologia nessa categoria, ela sempre foi onipresente. Aliás, o Brasil se destaca no mundo todo por ter um sistema financeiro muito informatizado. Mas a tecnologia sempre foi utilizada para ganhos de produtividade da companhia. Claro, eu crio valor para o cliente. Mas quando eu crio, por exemplo, uma automação como os caixas eletrônicos que vieram lá de trás, eu estou eliminando a necessidade de mão de obra na ponta, diminuindo meus custos operacionais. Estou gerando uma facilidade para o cliente, claro que estou. Mas no final do dia, sempre meu olhar foi qual? Como eu obtenho mais produtividade, já que o cliente vai ter que se adaptar ao meu negócio, não é? Hoje a tecnologia tem uma outra perspectiva. Como eu uso a tecnologia para exponenciar a experiência do cliente. E aí, Salibão, aquilo que a gente tem falado sistematicamente. Não se trata só de economizar o tempo do cliente. Se trata de aumentar
a experiência que o cliente tem com o meu negócio. Uhum. Capturar mais valor do cliente na experiência que ele tem com o meu negócio. Então, assim, ó, quando a gente fala de inovação, me parece que a história do Nubank traz uma referência importante. Ela parte da excelência operacional do meu motor 1. Uhum. Ela parte da excelência operacional do meu negócio essencial. Se eu não for excelente no meu negócio essencial, eu não consigo inovar com consistência, né, Salibão? Com certeza, Sandrão. Por isso que é tão importante essa visão dos motores 1 e 2, né? Então, o Nubank é um caso muito, muito importante, Clássico. né? Que traz essa visão. Acho que poucos casos apresentam tanto, né? Eu acho que a nível de poder, assim, só lembrando mesmo a hora que o Steve Jobs entendeu a tecnologia do streaming, né? Que ele basicamente as pessoas compravam CDs, né? As empresas achavam que estavam vendendo CDs e o Steve Jobs entendeu que as pessoas queriam comprar uma música, né? E não um CD inteiro, Esse né? é uma essência Aliás, do Jobs quando eu estou subidando. dando uma palestra, Sandrão, eu faço uma pergunta assim: quantos de vocês já compraram um CD para ouvir uma música? O público inteiro, Sandrão. Você acredita isso? 300 pessoas agora no Alagoas. Todo mundo. Todo Sobretudo mundo. na nossa geração, né? Era isso. Agora, você falou da inovação de ruptura, né? E uma passagem no Nubank que chama muita atenção sobre esse mindset é quando ele abre o capital Uhum. na Nasdaq e oferece para os clientes do Nubank uma ação do Nubank, Uhum. né? Um valor monetário de uma ação do Nubank. E pouca gente percebeu o brilhantismo dessa iniciativa. Que pode ser que dê certo ou não. Veja, inclusive esse é o ponto. Muitas vezes nos começa, será que o Nubank vai dar certo? Gente, eu não sei se a Coca-Cola vai dar certo. Percebe? Imagina uma empresa de 10 anos. É natural que exista estabilidade. O que a gente tem que aprender é o que nós temos hoje. O que deu certo e o que deu errado. E tem coisa para aprender. Essa iniciativa foi interessantíssima, né, Salibão? Quando eles abrem o capital na Nasdaq, todo associado pôde, né, aderir e ter uma ação, né? O que pouca gente percebeu é que o Nubank tinha acabado de comprar uma corretora. E com isso ele estava colocando... Foram 4 milhões de pessoas que aderiram a essa ação. Ele estava colocando potencialmente 4 milhões de pessoas em outro business, que é o Motor 2, que é o de investimento, né, Salibão? Fora que você cria um senso de pertencimento muito forte, né, Sandrão? Sou dono do negócio. De novo, né? A gente tem essas duas vertentes aí do nosso próximo livro, né, já dando um spoilerzinho, que é: você tem que ser rápido quando você tem que ser rápido e tem que ser lento quando você tem que ser lento, né? Através de experiência. Rápido no serviço, lento na experiência, né? Olha que interessante, exatamente. né? Eu capturo o valor do cliente, muitas vezes atendendo as demandas dele com rapidez. Por exemplo, negócio de delivery. Eu tenho que entregar rápido, então esse é o meu ponto de inflexão. Agora, eu capturo o valor com ele também, ajudando ele a usar melhor o tempo dele. Aumentando a experiência com ele. Então, o tempo é um ponto de inflexão, mas de acordo com o jobs to be done, a escolha que eu vou fazer. Algumas empresas atuam nas duas ações. Né? Vamos fazer só um parênteses, que você adora? Starbucks. Se você vai lá só para pegar um café rapidamente e sair, ele tá na vertente economia de tempo. Mas se você tá lá não para trabalhar, para fazer reuniões, ele tá na vertente da experiência. Third place, né? Third Terceiro place. lugar, como Fantástico, né? Como eles chamam, né? O primeiro lugar, a sua casa; o segundo lugar, o seu trabalho; o terceiro lugar, o Starbucks. Nada mal, né? Ser o terceiro. E aqui eu não quero economizar. Aqui, veja bem, não é economizar seu tempo, é usar seu tempo bem. Né? Fazer com que você use seu tempo adequadamente. Eu quero ser esse jogador, esse player, o enabler, né? Como é o habilitador disso. Agora, tudo isso começa onde? No olhar do cliente. Então, quando o Nubank oferece a possibilidade do cliente ser sócio do Nubank, tem uma questão, como você bem colocou, que é pertencimento. Né? Eu sou dono desse negócio. E uma que é o seguinte: esse cara que é jovem hoje vai ser investidor. Eles inspiraram nas cooperativas, Sandro? As cooperativas, nós somos apaixonados pelo cooperativismo e o Salibão, né? Muito. E o cooperativismo, você sabe que os clientes, na realidade, são associados da cooperativa. E como tal, são sócios do negócio. Pois é. É uma possibilidade. Né? Por isso que eu digo para os nossos amigos do cooperativismo, né, que eles estão um negócio tão de vanguarda que muitas vezes não percebem. Né? Porque é isso, né? É verdade. É o cashback, né? O cooperativismo distribui as sobras, né? Enfim, mas vamos aqui. Quando ele coloca esse 4 milhões de pessoas que aderem ao modelo de ações e tem a corretora de investimento, essa pessoa daqui a pouco vai começar a ter dinheiro para investir. Só para você ter uma ideia, na Bovespa tem um pouco mais de 1 milhão de investidores ativos. Não me recordo o número agora.
vai estar colocando mais 4 milhões potenciais. Olha o potencial que ele tem nas mãos. Então ele cria o sentido de pertencimento ao mesmo tempo que ele abre um potencial novo fluxo de receita. Pode dar certo ou não, já falamos. É uma hipótese. Quando você usa a tecnologia a favor do cliente, é incrível, né, Sandrão? O potencial é quase Quando você usa a tecnologia só a seu favor, as coisas não acontecem, né, Sandrão? Vai acontecer o que sempre aconteceu, né? Outro produto que eles estão lançando é o seguro. Os seguros, seguro de vida e tal. Mas você percebe, Salibão, onde a gente quer chegar? Quando você aumenta a intensidade de conexão com o seu cliente, integra-se na vida dele, entendendo as demandas que ele tem e adquire sua confiança, um potencial de geração de receita, ele explode. Porque eu posso vender seguro, eu posso vender... Aí você fala, mas os bancos sempre fizeram isso com uma outra vertente, né? Os bancos que estão se transformando, nós acreditamos muito na transformação das empresas tradicionais, seguramente os bancos tradicionais estão se transformando e vão ocupar um lugar cada vez mais central na transformação dos seus negócios, seguramente, mas eles sempre se utilizaram numa perspectiva muito mais de aumentar a dependência com o cliente do que criar uma experiência superior. Então é aqui que está a diferença. O engajamento de um cliente hoje com uma instituição como o Nubank, ela não tem a mesma proporção e dimensão do engajamento com outras instituições. E para a gente finalizar a nossa construção, falamos de Jobs to be done, falamos de excelência operacional, o que suporta tudo isso, Salibão? A cultura. Eu tenho que ter uma cultura de centralidade do cliente e inovação, senão eu não consigo dar vazão a tudo isso. Foi criada desde o começo, né, Sandrão? Desde o início. Né? Desde o início, né? Eles sabiam que para fazer tudo isso acontecer, se você não tivesse uma cultura alinhada, você pode ter mil ideias de negócio, mas não vai funcionar, né, Sandrão? E a cultura que suporta. É o grande pilar, né, Sandrão, que segura aquilo. Por isso que ela é repetida. Com Por certeza. isso que ela são utilizados artefatos. Tá dentro lá. Cultura, pessoas, processos, né? Cultura, pessoas e sistemas ou processos, Exatamente. né? Isso daí, né? Salibão, nesse sentido, a gente tem muito para falar sobre cultura, mas o que me chama a atenção no Nubank, se você vai visitar o Nubank, explode como eles usam os artefatos para fortalecer a sua cultura. Com certeza. Né? As salas de reuniões têm temas importantes da trajetória deles, como o negócio da catraca, a sala do primeiro escritório deles, como o auditório, não tem paredes, que já define dinossauros isso. Em todas as paredes, né? Dinossauros pra em todas falar as assim, paredes. É isso que nós não queremos ser, né? Exatamente. Rituais como reuniões periódicas, virtualmente e presencialmente. A informalidade também, né? Informalidade. Quer dizer, a cultura ela é fortalecida por meio de rituais e artefatos. Essa é uma perspectiva concreta que o Nubank usa, como outras corporações podem usar, né, Salibão? Com certeza, né? Acho que é um baita case que mistura... Sim. Eu adoro esses cases que misturam tecnologia, jobs to be done e cultura, Sandrão. É fantástico. A hora que você pega essas três combinações... São interdependentes. Né? Muito legal, né, Sandrão? Show! Todos os capítulos, nós temos um ponto alto do capítulo, que são as dicas do Salibão. Pega a sua cola aí, Salibão, que hoje tem até cola. Você lembra que no podcast com o Thiago Nico, minha colinha foi sorteada? Foi sorteada. Foi sorteada, a sua cola foi sorteada, né? Então aqui, Salibão, sempre nós teremos uma dica. O Salib é o maior curador do mundo de conhecimento e conteúdo sobre gestão. Ele está aqui compartilhando conosco essa visão. O que você sugere hoje, Salibão? Olha, voltando novamente aqui Back to basics. Voltando, não é back to basics, back to what's important. Essentials. Back to what's important, né? E de novo, né? Eu volto nos Beatles, né? Yesterday, né? Tantas músicas icônicas, né? Que a gente não pode deixar de ouvir, né? E eu sou fanático de estudar o passado para ajudar a gente a entender o presente e o futuro, né? Então, essa aqui é a Bíblia da inovação. Até hoje, não existe. Olha que eu tive uma biblioteca na HSM com 5.000 títulos. Na minha casa, home office, tenho 2.000. São 7.000. Não tem um livro de inovação tão bom quanto o do Peter Drucker. Principalmente por ele entender que a inovação não precisa ser um processo que acontece de vez em quando, né? Alguém tem uma ideia. Fortuito, né? Que tenha, se você entender a inovação como um processo sistemático, disciplinado, ela acontece com mais frequência. Né? E aqui, nesse livro, ele coloca as duas coisas. Primeiro, o Jobs to be done. O Jobs to be done está aqui. Ele começa lá em 64 com o Manage for Results, né, que o cliente compra geralmente é diferente do que a empresa vende. Aí ele aprimora esse conceito e vai para o Jobs to be done, né? Aquela questão, você compra um CD ou compra uma música, né?
E aqui ele apresenta as 7 fontes de inovação. Espera aí, ó. 7 fontes de inovação. O Salibão vai falar 7. 7 fontes de inovação, segundo o Peter Drucker. Vamos nessa, Salibão. Primeiro, o inesperado. Alguma coisa que acontece inesperadamente. Você vai agir ou vai ficar olhando? Olha o que aconteceu agora. Se alguém está esperando para ver o que vai acontecer na inteligência artificial, você já perdeu o bonde. Já perdeu. Você já perdeu o bonde. Já tá atrasado. Você já está atrasado. Você tem que agir. Vamos combinar que você já perdeu. Né? O inesperado. A segunda, as incongruências. O que é e o que deveria ser. O que é agora e o que deveria ser. Bumba, segunda fonte. Nós acabamos de falar no Nubank isso, Salibão. Exatamente. O banco é o que deveria ser. Exatamente. Boa. Necessidade de processos, de você usar o Jobs to be done para reinventar o processo. É o 3. É o 3. Necessidade de processo. Estrutura da indústria e do mercado, né? Hoje, cada vez mais, a gente tem movimentos que desintegram essas cadeias. Indústrias. Então, de novo, ficar olhando, né? A quinta, que eu mais gosto, demografia, né? Tem um movimento demográfico acontecendo no mundo muito forte, brutal. Né? Muitas inclusões, muitos movimentos de pessoas. A gente dá palestra, né, no Brasil inteiro, né? Antigamente as palestras eram só em São Paulo, né? Sem dúvida. Agora nós temos uma demografia. Antes o interior via para cidades grandes, agora das cidades grandes nós estamos indo para o interior. Então isso é fundamental para o entendimento da demografia, né, Sandrão? Mas em total, tudo, né, Sandrão? Mudança de percepção. Copo, aliás, que coincidência, né? Copo meio cheio, meio vazio. Você viu, meu? Pior que tá aqui, ó. Meio, tá, o copo. Tá meio cheio, meio vazio. O copo que eu tô tomando água tá meio cheio, meio vazio. Meio vazio. Essa é a pergunta, né? A maior parte das pessoas enxerga que tá meio vazio. Exatamente. E o sétimo são novos conhecimentos, né? A partir de novos conhecimentos que aparecem, que agora o que não falta são novos conhecimentos, como você vai usar isso para inovar? Aqui tá uma maneira disciplinar. Cara, de você vê, usar né? inovação. Como o essencial é essencial. Não à toa que ele é essencial, ele é indispensável. Com certeza. Né? Porque aqui a gente tá falando de repertório. Se você não tiver um repertório para isso, você não consegue fazer. Nós estamos falando quando a gente fala de demografia, eu gosto daquela visão que no Velho Oeste americano, muita gente ganhou dinheiro com ouro, encontrando ouro, mas muita gente ganhou mais dinheiro com pá e picareta. Então toda mudança estrutural traz consigo outras mudanças do entorno e a maioria delas é demográfica. São mudanças de mobilidade. Agora mesmo a gente está, quando nós estamos gravando esse podcast, a Embraer anunciou a primeira fábrica de VTOL, né, que são os carros voadores aqui. Olha, esse é derivado do movimento demográfico que vai mudar mais ainda com a matriz de mobilidade. Já está valendo mais que a Embraer, né? Já está valendo mais que a Embraer. Uma Spark que vale mais que a Embraer. Fez uma Spark que vale mais que a Embraer. Enfim, processos. Esse movimento é sistêmico. A gente falou no episódio anterior sobre a Amazon. Não é assim, tive uma ideia. Não, cara. Qual é a sistematização que você tem para capturar a ideia e transformar isso de uma forma... Você pega, no caso da Amazon, né, Sandrão? Qual foi o insight, né? Eu pergunto para todo mundo nas palestras. É demográfico isso. Como é que vocês acham que a Amazon nasceu, né? O Jeff Bezos, que trabalhava no mercado financeiro, ele estava notando o avanço de uma nova tecnologia chamada internet na época, Sim. né? E ele notou que entre 92 e 93 a internet, o uso da internet cresceu 2.300%. É demografia. Nada, então, novos conhecimentos. Novos conhecimentos, movimento demográfico, processo, percebe? Né? Tá tudo aqui. Tudo encaixa aqui, Sandrão. Agora, a introdução é fenomenal. Tudo começa no Customer Centricity ou no Jobs to be Done, né? No olhar para o cliente. Aliás, se você quiser saber mais sobre isso e muitas outras coisas, dias 15 e 16 de setembro, nós estamos gravando. Se você acessou esse conteúdo e porventura é depois dessa data ou já está lotado o evento, nos acompanhe nos nossos perfis, porque lá a gente atualiza sobre tudo que está acontecendo no nosso mundo, @José_Salib_Neto ou @Sandro Magaldi. Mas dias 15 e 16 de setembro nós vamos ter um evento para justamente se dedicar a como construir o motor 2 de crescimento das empresas dos participantes. É um evento pequeno, são 60, 80 pessoas, é um workshop mesmo, 2 dias inteiros, onde nós vamos falar sobre isso. E o Salibão vai dar uma aula só sobre... Não, mas uma aula só sobre o Jobs to be Done. Jobs to be Done. Jobs to be Done. A segunda aula que ele vai dar é um estudo inédito que ele está fazendo, como 6 das empresas mais icônicas do mundo criaram seus motores 2 e o que deu certo e o que deu errado. Né? Não é só o que deu certo, o que deu errado também. Então, além disso, vai ter lá... nós vamos ter 6 participantes, 6 casos, 6 convidados externos, enfim. Então é o seguinte... Se você quiser participar desse evento, digo mais, se você quer reinventar seu negócio, se quer transformar seu negócio, se quer construir um motor 2 de inovação do seu negócio, puxa, vou deixar o link aqui, 15 e 16 de setembro, grupo pequeno, vamos sair de lá com um roadmap para ensinar você a construir isso na prática do seu negócio. E ó,
Todos os nossos eventos têm uma coisa. Não é os nossos eventos. Tudo que a gente faz tem uma coisa que é exclusiva nossa. Não é exclusiva, mas é um ponto de honra, que é garantia. Pô, participou do evento lá. Falou, não era isso? Não tem letra miúda, não tem regulamento. Manda um zap. Fala, não gostei. Não precisa nem falar por quê. Nós devolvemos o dinheiro. Por quê? Nós somos focados no Jobs to be done, né, Salibão? Nós só existimos aqui para criar valor para quem nos acompanha. Nosso NPS nunca foi menos do que perfeito, né, Salibão? Menos que perfeito. No último evento 100, no penúltimo evento 100. É sobre isso que a gente tá falando, beleza? Ó, de novo, daqui, Salibão. Isso aqui tem que pegar com cuidado. Tá publicado em português. Tá publicado, Inovação e Empreendedorismo. Eu particularmente fiz meu estudo nos Estados Unidos, mas eu particularmente gosto de ler mais inglês, mas ele tá aqui, publicado pela saudosa editora Pioneira, né? Pioneira. Inclusive ele tem uma edição hiper legal em português, encadernada e tal, eu tenho ela. Inovação e Empreendedorismo. Fechou? É isso, Salibão. Então hoje nós falamos do caso Nubank, focando muito nessa coisa do Jobs to be done, excelência operacional, cultura. É capaz de revolucionar não só um negócio, como uma categoria inteira. Isso está à sua disposição, desde que você tenha o repertório necessário para fazer isso. E a nossa jornada aqui é essa. Nós queremos acabar com essa história de que não é para mim, de que eu não consigo. Isso é crença limitante, para dizer o mínimo. É uma crença limitante que nós temos que desconstruir e nós estamos aqui para isso. Nós somos o quê, Salibão? Expandidor de mente, né? Obcecados pelo conhecimento. Expandidores de mente. Dilatadores de mente. Sabia que eu errei o nome? Dilatadores de mente. A gente usa aquela metáfora que uma mente expandida não volta ao seu estado original. É como uma rolha que sai de uma garrafa de espumante. Ela não volta, não. Nós somos dilatador. Eu acho que expansor. Não, dilatador fica. Dilatador, não sei. Vamos escolher um nome melhor. Também, não, expande também. A gente faz tudo isso. Faz tudo que você quiser. Beleza? Salibão, show? Já é. Valeu? Valeu, gente. Até a próxima. Continue nos acompanhando aqui, hein? Até.